Bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que estão a ver. Chamo-me Adriana Soares. E uso, entre outras coisas, o jogo para me auxiliar nas minhas terapias. Uso o jogo como para fazer o diagnóstico, para depois perceber qual é o melhor tratamento. O espírito é muito parecido com o físico. Nós vamos começar aqui. Eu já tenho vindo a publicar assim umas coisas sobre os cristais, que vou agora até ao fim do ano, 31 de dezembro, até o fim do calendário profano, vou salientar muito, porque nós temos uma ferramenta fantástica e a maior parte das pessoas nem sabe como usar. Vou-vos ensinar a fazer rituais com cristais, para todas as áreas. E vocês podem usar o poder dos cristais para alcançar o amor, a riqueza e até mesmo o sucesso, a nível financeiro, profissional, social, ok? Antes disso, vou-vos falar aqui em algo que eu já publiquei aqui um pequenino vídeo de manhã, no dia que está a ser gravado este vídeo, que diz, e isto para introduzir a cristaloterapia: atravessa a vastidão, penetra na escuridão, vá aos limites do mundo conhecido, ultrapassa as fronteiras como um humilde e ávido estudante de conhecimento. Ouça o fogo, fale com a água, observe o ar e cheira a terra. Reúna toda a sabedoria e luz que puder e que possa reluzir de volta para o mundo, multiplicado pelas muitas facetas da sua alma, da minha alma individual e única. Eu adoro este texto. Então, o que é que nós vamos, que tipo de assuntos nós vamos abordar aqui? Vamos falar no caminho da abundância, através do jogo e dos cristais, ok? Nestas formações que vamos ter a partir de hoje, a senhora é Dona Emily, não faças asneiras. Eu ainda estou de férias, portanto estou em casa e tive que improvisar aqui um cenário para carta do sol, da luz, da iluminação, do brilho, do resplendor, de tudo aquilo que os cristais podem fazer connosco, ok? Então, nós vamos aprender como podemos usar os cristais e como devemos de começar. Tudo tem um início. É óbvio que se vocês não estão habituados a lidar com este tipo de energia, não vão pôr-se a fazer coisas fantásticas assim, do além, nada disso. Vão começar por pequenas coisas, tudo tem um início. Quem está mais evoluído, a única coisa que tem a mais é o tempo, dá mais tempo. Nós aqui vamos aprender as propriedades curativas e perceber como os cristais nos podem ajudar a saber qual é a melhor forma de nos fortalecermos e de canalizar a nossa energia através dos cristais. Ele está prestes a dar início a uma relação mútua entre nós que vamos estudar, as pessoas que vão estar aqui comigo, entre nós que vamos estudar esta matéria e os cristais, e vamos abordar temas essenciais que serão gratificantes para o desenvolvimento deste trabalho, da cristaloterapia. Okay? Eu vou-vos ensinar a cristaloterapia como nunca ninguém ensinou. Ok? Decidi pôr isto a nu. Todos os cristais que eu vou falar aqui, eu tenho como vos enviar, tá bom? É o mínimo, não é? O que é que os cristais podem fazer por nós? Os cristais podem aumentar a nossa capacidade de cura, facilitar a mediação, a meditação e ajudar-nos a alcançar os nossos objetivos, sejam quais forem, em que âmbito for, social, profissional, amoroso, isso não importa. Mas para isso é preciso fazer uma coisa muito importante. Os cristais precisam de sair da prateleira.
Não podem continuar nas prateleiras, guardadinhos. Vamos começar por explorar como é que funciona a cura através dos cristais e de que forma nós podemos tirar o máximo proveito dos rituais que são feitos com os cristais. Ok? A primeira coisa que nós temos que aprender é algo que eu não ouço ninguém a falar, que é evocar os cristais. E agora vocês perguntam-me assim, Adriana, mas o que é isto de evocar os cristais? É simples. Os cristais o que é que são para nós? Um presente da Terra, não é? Um presente que a Terra nos deu. E é a partir daqui, desta pequena frase, um presente da Terra, que nós vamos começar a aprender a evocar os cristais. Deixem-me só ver aqui mais uma coisa. Além de tudo aquilo que nós já falámos aqui, os cristais dão-nos segurança, enraizamento. Os cristais ajudam-nos a quando nós temos todo o universo a conspirar contra nós, todas as pessoas que estão à volta, parece que para qualquer lado que nós nos viramos, batemos numa parede de cimento armado forte. Os cristais ajudam-nos a encontrar um ponto de equilíbrio. Se não for mais, a nós aprendermos a ficarmos quietos quando as portas se fecham. Porque às vezes a melhor atitude é mesmo essa. Não é esbracejar, não é espernear, não é... Se nós vemos que estamos... Pelo menos é assim que eu vejo na minha vida. Se nós vemos que aquela porta está fechada, ou está entreaberta, nem precisa estar propriamente fechada, está entreaberta, e percebemos que as coisas não fluem, porque às vezes há uma diferença entre, é isso que esta carta nos fala, há uma diferença entre eu dizer que as coisas não fluem, as coisas não funcionam, o que foi bom no passado já não serve para o presente, embora tenha sido muito bom no passado. Há uma diferença entre isso e uma diferença entre nós precisamos de persistir para as coisas acontecerem. Uns mais, outros menos, mediante o seu histórico kármico, mas é dentro disto. Eu estou aqui a falar mesmo sabem, por exemplo, uma conserva quando é enlatada, por exemplo, tem um prazo de validade. Enquanto ela está dentro daquele prazo, dentro daquela lata, está bom, funciona, pode abrir e comer. A partir do momento em que passa a data de validação, aquilo até pode não estar estragado, mas também pode já estar estragado. Entendem o que é que estamos a falar aqui? Eu vou-vos ensinar, através desta formação, o que fazer, ouçam bem, o que fazer para identificar quando aquilo que foi muito bom na nossa vida já não serve mais e temos que deixar para trás. Compreendem? Pronto. Então, os cristais são um presente da Terra. Eles emergem do subsolo para nos mostrar como é mágico o mundo em que nós vivemos. Embora há muita gente que anda para aí, que nós viemos para aqui para sofrer e que só com o sofrimento é que se evolui. Eu não creio. Um conceito essencial da magia é a ideia de que, tal como é em cima, também é em baixo. Exatamente. Assim, ou seja, aqui remete-nos, por exemplo, no tarot, esta afirmação remete-nos à carta da roda da fortuna. O que está em cima passa para baixo, o que está em baixo passa para cima e a roda vai girando. Que significa que aquilo que existe no plano físico é um reflexo daquilo que existe no plano superior e ajuda-nos a descobrir quais os dons e as capacidades que revelam o nosso potencial oculto. E aqui, quando falo no nosso potencial oculto, é de nós todos. A fonte, aquilo que vocês chamam de Deus, que eu chamo a fonte, a centelha divina, o poder primordial, não tem filhos e enteados. Tem filhos. Qual era a vantagem de
olha, tu nasceste para ser bem-sucedido na vida, tu nasceste para ser um sem-abrigo, um desgraçado. Isso não tem lógica, isso não tem sentido. E acreditem que cada um está exatamente na situação que tem de estar no momento. Ai, Adriana, mas eu não mereço passar por tantas dificuldades. Eu também já as passei. Mas por eu as ter passado e ter superado, é que eu aprendi a como ajudar pessoas a superar as dificuldades que eu já passei. Naquele momento, o que eu merecia era aquilo. Eu não merecia nem mais nem menos. Era aquilo. Entendem? Aquilo que nós fazemos com as vivências que temos, sejam elas boas ou más, é que vai definir se nós passamos para o próximo nível, se nós subimos para o próximo degrau. É basicamente isto. Ok? Todos os cristais têm um padrão subjacente. Todos. São tão organizados que lhes dá a cada um uma estrutura única e uma forma única. Por exemplo, o quartzo é um dos cristais mais conhecidos, surge em aglomerados e em terminações simples com 6 lados, tornando facilmente reconhecível. Por exemplo, eu olho para um quartzo, eu sei o que é um quartzo. Ah, mas a ágata... Não, eu sei o que é um quartzo. Isto é um... Compreendem? E é isso que eu vos quero ensinar. Mas, por exemplo, os jaspes e as ágatas, aqueles que não adquirirem a forma de pontas de cristal, eles podem passar por cristais, mas eles são simplesmente microcristalinos. Ou seja, o que é isto? Estamos a falar dos jaspes e das ágatas. Eu tenho aqui os meus apontamentos para não me falhar nada. O que é isto do microcristalino? É a estrutura cristalina demasiado pequena para ser vista a olho nu. Ok? Por isso é que existem os cristais, existem as pedras. Compreendem? Pense por um momento naquilo que é, deixa-me ver, a estrutura da vida. Pensem. Reflitam, parem um vídeo, reflitam. O que é a estrutura da vida? Como é que a vida é composta? Como é que nós todos nascemos? Como é que nós todos somos gerados? As dificuldades que todos passam na adolescência, uns mais, outros menos. Porque uns na adolescência uns decidiram matar, outros decidiram morrer. É por isso que na adolescência há tanto bullying, os que decidiram matar e os que decidem morrer. Que se auto-infligem, que não comem, essas coisas todas que vocês já sabem que não vale a pena estar a falar aqui. Quer uns, quer outros, padecem do mesmo mal. Quer os que matam, quer os que morrem. Entendem? Por exemplo, eu era das que matava. Provavelmente, se calhar, por isso é que eu tenho esta personalidade tão dura, que é dura, que sei que não é fácil, mas é minha, aquela que porque eu decidi não morrer, e chega uma altura na vida, é como tudo, nós ou matamos ou morremos. Entendem? É como se nós vivêssemos na época medieval. Na época medieval era assim, você ou matava ou morria. É óbvio que depois à frente há alguns acertos que têm que ser feitos, da vida. Ai, Adriana, mas se eu não matasse eu ia morrer. Mas você deixava-se morrer. Compreende? Isto é uma faca de dois gumes. Quer você faça uma coisa, quer você ande pela sombra, quer você ande pela luz, o resultado final é quase o mesmo. Vocês já pensaram nisso? Porquê? Porque as pessoas aprenderam, graças à Igreja Católica, à cristandade, que é mais a cristandade do que a Igreja Católica, decidiram que existe um padrão que nós temos de seguir. Existe uma... Como é que eu usei dizer isto? Existe a parte, o mau e o bom, a sombra e a luz, e não existe. Não há sombra sem luz e não há luz sem sombra. Se nós vivemos num planeta de dualidade, é impossível ser de outra forma. Compreendem? É impossível ser de outra forma, se nós vivemos num planeta dual. Então o que é que nós temos que fazer?
aprender a conjugar a luz com a sombra. 50-50. É como eu digo sempre, ninguém é muito anjinho, nem ninguém é muito demónio. 50-50. O lado que nós alimentamos é aquele que sobressai mais. Ninguém cria na luz, sossegadinho. As pessoas criam com as sombras, quando estão a passar por dificuldades e que a vida lhes pede para que elas sejam ousadas, arrisquem, porque também já não têm muito a perder. Entendem? Deixa-me ver aqui o que é que diz aqui o... Vou tirar aqui uma carta. Gosto de fazer isto. Acredito que isto vai... A verdadeira harmonia, a verdadeira paz, o verdadeiro equilíbrio, vem em conjugarmos a nossa luz e a nossa sombra. Ai, mas a sombra são defeitos. Nem sempre. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. A maior parte das pessoas taxa a teimosia como um defeito. Eu taxo-a como uma qualidade. A persistência está sempre aliada à teimosia. Se não for teimoso, não é persistente, não corre atrás, não faz as coisas acontecer. Compreendem? Portanto, não vamos pôr rótulos nas coisas. Cada um tem a personalidade que tem. Não é bom, não é mau. Não... Por exemplo, vocês têm a noção que as mentes mais brilhantes quase todas são bipolares. Que a maioria das pessoas taxa como um defeito. Eu não taxo como um defeito. Nunca. Porquê? Porque aquela bipolaridade, aquela essência, a bipolaridade é o quê? É o equilíbrio do yin e do yang. De um lado e do outro, da luz e da sombra. Se para nós construirmos coisas grandiosas temos que aprender a dominar as nossas sombras e iluminar a nossa sombra com a nossa luz, a bipolaridade é excelente. Não têm, a bipolaridade é uma característica de pessoas com uma inteligência fora do normal, com um QI elevadíssimo. Todos aqueles rótulos que as pessoas dão umas às outras, na verdade, são rótulos que se coloca a pessoas que têm maiores capacidades do que a maioria. E como as outras pessoas que estão à volta não sabem lidar com essa diferença, o que fazem é o quê? O que é que as pessoas fazem? O que é que as pessoas fazem? Colocam um rótulo. Vão taxar a pessoa como louca, como perturbada, como fora da caixa. Okay? E muitas das vezes, porquê? Por ciúme. Porque vê a pessoa num estado evolutivo muito mais elevado que o delas. Se vocês repararem aqui, os pássaros estão a voar, têm um voo de ascensão a subir, e elas vão continuar no chão. Porquê? Porque há muitas aves que têm asas, mas umas voam mais alto que as outras. Por exemplo, a águia voa altíssimo, o corvo, a galinha não voa, voa rasteiro. E a nossa dimensão é constituída, na sua grande maioria, por galgos e galinhas, que não voam, não sabem voar, não querem aprender a voar, têm raiva de quem voa e vão fazer de tudo para cortar as asas, os guios, que é assim que se diz, na minha profissão, a quem quer voar, a quem voa. E o mais triste é que na maior parte das vezes conseguem. Entendem? Quando não conseguem, vão arranjar uma forma de colocar os tais rótulos, difamar essas aves que voam alto, as águias, os falcões, e vão... É assim que as pessoas agem. Em vez de aprenderem com quem já lá chegou, com quem conseguiu lá chegar, não. Difamam, vão tentar atacar a pessoa naquilo que é a sua vida pessoal, o seu cotidiano. Raramente conseguem. Porque as pessoas que estão num estado evolutivo deste tamanho nem ligam.
É uns mosquitos a zumbir de um lado para o outro. Mais nada. Só fazem barulho. Ok? Vamos lá. Quando os padrões se tornam desorganizados, ultrapassados ou estagnados, é difícil de haver um crescimento. É isso que nós estamos a falar aqui. Pelo que muitas vezes acaba por se ficar preso a uma rotina. E as pessoas preferem viver naquilo que já conhecem, do que o jogo está mesmo a nosso favor. Viver naquilo que já conhecem, mesmo que aquilo seja ultrapassado, rotineiro, já não vai levar as pessoas a lado nenhum, do que dar lugar a uma grande transformação. A carta do caixão é transformação. É o novo, é deixar para trás o que não serve mais, é o passado. E depois o que a maioria faz é isto: persistem no passado, persistem em viver um presente com as roupas do passado, e aquilo que foi muito bom vai deixar de ser. Porquê? Porque as pessoas insistem tanto naquilo que a partir daí o desgaste vai ser tão grande que as coisas boas vão ser esquecidas daquela vivência. Há alturas em que nós temos de fazer mesmo isto: enterrar, esquecer. E lembrar, não importa se durou muito tempo, se durou pouco tempo, o que importa é que tenha sido bom. E nós guardarmos essas memórias para nós e seguirmos em frente para o próximo patamar, o próximo nível. Pelo que muitas vezes acaba por se ficar então ficamos presos à rotina. Por outro lado, quando os padrões são elevados, e não é qualquer pessoa que consegue viver nestes padrões. As pessoas falam muito de espiritualidade, A espiritualidade demonstra-se, se uma pessoa é espiritual ou não, pelas suas atitudes do dia a dia. Como é que as pessoas agem? Como é que as pessoas... É como eu costumo dizer, uma pessoa não se reconhece no início de um relacionamento. A pessoa vai-se conhecer a pessoa no final do relacionamento. Da forma como ela lida com as situações. Ok? Organizados e relevantes para o seu presente e para o seu futuro. A sua base fortalece, criando as condições para que um crescimento e uma evolução saudável. Não tem que ser com dor. Não tem que ser aos trambolhões. Não tem que ser às pancadas. Os cristais proporcionam então aqui o que é um esquema energético que é perfeito. Perfeito. Codificado na sua estrutura cristalina. E juntamente com a nossa intuição, que todos a temos, mas muito poucos conseguem ouvir verdadeiramente a sua intuição, aquilo que os seus guias, guardiões, ancestrais falam, pouquíssima gente, a maioria que diz que ouve, não ouve nada, inventa, e isso vê-se no dia a dia em como elas levam a sua vida. Trabalhar com os cristais é uma arte metafísica. Não pensem que isto é uma coisa dos bruxinhos e das bruxinhas e de não sei o que é. Não, estamos a falar de algo muito grandioso. Metafísica. Ou algo que está, como a própria palavra o diz, para lá daquilo que é físico. É isso que significa a palavra metafísica. Como seres empáticos, que nós somos todos, somos afetados pelas energias que nos rodeiam. Todas elas. Seja da pessoa que dorme ao nosso lado, seja da pessoa que nos trouxe ao mundo, do pai, da mãe, dos irmãos, cada um de nós, embora nós estejamos num coletivo, numa onda, cada um de nós veio para cumprir a sua missão sozinho. Não fiquem à espera da ajuda dos outros, que os outros vos vão buscar ao fundo do poço, que os outros vos ajudem, porque os outros, mesmo alguém ajudando, vocês não vão dar valor, vocês nem se vão aperceber que estão a ser ajudados. Porque se vocês estão a passar, e eu, por aquelas dificuldades no momento, vocês têm que passar por elas. Vocês merecem passar por aquilo. Merecemos passar por aquilo. Pensem nos momentos em que o nosso estado de espírito fica alterado, fica abalado.
Depois de ter estado na companhia de pessoas, ou até mesmo, nem tem de ser necessariamente pessoas, pode ser, e aqui temos a carta dos ratos, onde é que eles andam? Pessoas negativas ou positivas, não tem que ser necessariamente negativas, que as pessoas, a energia de pessoas positivas também nos agregam e nos ajudam. Deixem-me vos mostrar, que isto é para vocês perceberem, porque esta formação vai ser toda pautada entre cristais e a ajuda do Lorelma, deste baralho. Eu que diz esta carta. Os ratos. Eu não gosto de ratos, nem é para gostar. Os ratos é desilusão, é roubo. Por vezes nem tem necessariamente que ser um roubo material. Pode ser um roubo da alma, um roubo de algo que nos é muito querido, ou de alguém. Compreendem? As coisas contagiam-nos, seja bom, seja mau. É como uma doença. E o poder dos cristais é exatamente esse. É isto que estive a falar até aqui. Como eles têm as energias claras e naturais, os cristais, e são muito estruturados e energizantes, nós podemos então incorporar essas qualidades estando simplesmente perto dos cristais. Simplesmente perto dos cristais. O cristal ajuda-nos a fazer o quê? A despertar a capacidade oculta e a ativar as nossas qualidades positivas, que estavam onde? Adormecidas dentro de cada um de nós e ocultas. E assim vai fazer o quê? Vai ativar as qualidades positivas que estavam lá dentro de nós, mesmo que seja lá no fundo. Porque todas as pessoas têm qualidades positivas e todas as pessoas têm qualidades negativas. Os olhos de quem estão a observar é que ditam aquilo que as pessoas querem ver. Se é os defeitos, se é as qualidades, se é a luz, se é a sombra. Eu a semana passada falava com uma pessoa que eu gosto muito, a minha senhoria da minha loja. Estávamos a falar acerca de uma pessoa que anda sempre na boca do povo. Sempre. E eu disse-lhe a ela, e é verdade, as pessoas optaram porque ela estava a dizer que gostava muito dela. Ela também é inclina. Eu também gosto. Já conheço há muitos anos mesmo. E foi o que eu disse. E eu prefiro... Eu quando conheço uma pessoa e a estudo, e acreditem que eu estudo as pessoas, embora as pessoas achem que não, é por isso que pouca gente me engana. Eu posso deixar a pessoa pensar, achar que me está a enganar. É quase como... Eu lido assim com a vida. Sabem aquelas pessoas que entram na vossa vida somente para tirar, para sugar, e quando resolvem ou sair ou ser postas fora, a tática que elas usam é de tentar colocar a culpa em cima do outro. Eu normalmente com essas pessoas faço, porque apercebo-me rapidamente quem é a pessoa que está à minha frente. Sabem o que é que o gato faz ao rato antes de lhe arrancar a cabeça? Brinca com ele. E vai-lhe dando assim uns tapinhas. E é exatamente isso. Em relação a esta pessoa que estou a falar, eu optei, e em relação a todas as pessoas, o que é que eu faço? Tenho uma balança mental, onde eu ponho, de um lado, aquilo que eu gosto na pessoa, e do outro, aquilo que eu não gosto. E vou pesar. O lado que pesar mais é que vai ditar se eu deixo essa pessoa entrar na minha vida ou não. Ou permanecer nela. E é assim que nós devemos de ser. Porquê? Porque todos nós temos sombras. Os olhos de quem estão a ver, a analisar, mediante a sua energia, é que vão ditar qual é o lugar que aquela pessoa vai tomar na vida dela. E eu pessoalmente opto por fazer desta forma. Por deixar a pessoa se mostrar. Sempre. E por... Ai, estão aqui. Exatamente.
Deixar essa pessoa se mostrar aquilo que ela vale, ir colocando na balança a luz e a sombra, e depois no final decido. Porquê? Porque quem é macieira nunca pode dar pera. Acreditem. E as pessoas revelam-se. E depois vocês só têm que brincar um bocadinho, fazer como o gato e o rato. Dar-lhe assim uns tapinhas de vez em quando, deixá-lo ir, pôr a pata em cima, depois deixá-lo fugir, depois apanhá-lo outra vez. Que as pessoas vão se revelando e vão mostrando verdadeiramente quem são. Esta é a melhor forma, é o melhor detector de caráter que pode haver. Porque todos nós temos sombras, volto a frisar. E eu tenho muitas. Aliás, eu pauto pelas minhas sombras, que eu adoro as minhas sombras. São as minhas sombras que me fazem criar o que eu tenho hoje. Para mim e para a minha família. Eu sou a matriarca de uma família, não é muito grande, mas é grande. E, portanto, enquanto eu andar por aqui, são eles que contam comigo, não sou eu que eu conto com eles. Porque é assim que tem que ser. Agora, façam isso. Vão analisando. Deixem lá a macieira lá no quintal e vou vendo que tipo de fruto. Começam logo a ver pela flor. Pela flor nós já vamos ver que tipo de fruto é que aquilo vai dar. E depois vão brincando, porque as pessoas mais tarde ou mais cedo vão se revelar. Normalmente é mais cedo que mais tarde. E então, se houver algum tipo de benefício pelo meio, as pessoas vão andar ali a bajular-vos de uma forma assim extraordinária. Ainda é mais fácil de brincar. Sabem porquê? Porque para este tipo de pessoas, e é isso que os cristais também vos vão ajudar, vocês só precisam de fechar a carteira. A partir do momento em que vocês fecham a carteira, meus amores, a pessoa cai logo como uma patinha. É só fechar a carteira. Mais nada. Não precisam de mais nada. Tá? Vamos falar agora de que é energia e vibração. Esta carta fala-nos na energia do silêncio. Estar calado. Há coisas que quando não são ditas, quando têm que ser ditas, depois não vale a pena. Estou sempre a dizer isto. Não vale a pena, é desgaste. E a maior parte das vezes não vale a pena, porque a pessoa vai interpretar de outra maneira, e você não quis dizer aquilo, e vai interpretar de outra maneira, e depois você só está a dar armamento, munição ao inimigo para ele carregar novamente a arma e atirar contra si. Portanto, silêncio. Amarra uma corda em volta do pescoço, sufoca as cordas vocais para não poder falar. A energia o que é que faz? Percorre tudo. Até os objetos mais estáticos e densos são compostos por moléculas individuais de energia. Tudo. No Oriente, este princípio foi aceito há milhares de anos. Não é à toa que eles estão evoluídos energeticamente muito mais do que nós. Esta energia vital é conhecida como prana. Em sânscrito, isso sim aqui é, chi ou ki. Em chinês, ki. Quando a energia flui e se movimenta de forma equilibrada no nosso corpo, isso é muito positivo mesmo. Quando fica estagnada, o que é que faz? Às vezes nem tem que estar completamente estagnada, basta estar mais fraca ou mesmo presa, vai criar energia negativa, ok? As vibrações são ondas e podem ser transmitidas através de quê? De imensa coisa. Som, de luz, da aromaterapia, do toque, técnicas de cura através das mãos, sejam elas quais for, reiki, seja o que for. Palavras e afirmações, imagens e símbolos, aqui entra os arquétipos, que é algo que eu uso imenso. Quando estas técnicas de vibrações são usadas para curar, o que é que isto que nome se dá? Modalidades. Tá? Eu disse que vos ia ensinar tudo e vou mesmo, tudo que eu sei, gratuitamente. Isto que eu estou aqui a falar, eu vou criar um dossiê. Quem quiser este dossiê poderá pedir por mensagem privada, isto principalmente para os meus membros, do meu círculo de membros. Então, a maior parte destas modalidades de terapias vibracionais é ainda mais eficaz com a ajuda dos cristais. A energia é potencializada.
As energias vibracionais podem ser direcionadas e podem usar os cristais para isso. Se apontarmos a terminação da pedra ou do cristal para onde nós queremos que essa vibração se movimente. Existem outras formas de direcionar a energia, como as técnicas da respiração ou da visualização, existem imensas. Trabalhar com os cristais vai ajudar-nos profundamente na compreensão da terapia vibracional e vai-nos ensinar a fazer o quê? A controlar e a movimentar a nossa energia. É fantástico! Cada cristal tem a sua própria frequência energética ou vibração. Nenhum cristal, os cristais são como as impressões digitais, não há dois iguais. Vai-nos ajudar a cortar aquilo que está a estagnar o nosso padrão vibratório. Como falava no início, aquilo que foi muito bom no passado, mas que já não serve para o presente. E é melhor ficarmos com as lembranças. O corte da foice é sempre uma energia de uma dor profunda. Como é que vos hei de dizer isto? Dor profunda, tristeza, mágoa. E os cristais vão atenuar essa dor. Porque normalmente a foice, quando nos aparece uma foice, aquilo é a melhor coisa que nos aconteceu no momento. Não foi perda, foi livramento. Algumas pedras têm a frequência elevada e podem, aqui a frequência estamos a falar do calibre, podendo ajudar a fazer o quê? A abrir a mente, a conectar-nos de uma forma muito mais consciente do que se não usarmos essa energia tão poderosa que é a energia cristalina. As pedras de frequência elevada projetam as nossas qualidades, a nossa luz, de forma a fazer-nos sentir mais energéticos, com uma maior energia, com uma maior capacidade de ação, uma maior capacidade de absorção de conhecimento, tudo. Vocês, quando começarem verdadeiramente a usar os cristais, e depois vou-vos ensinar rituais para vocês poderem fazer na vossa casa, sem perigo de acontecer nada que vos assuste, para vocês poderem potencializar, só têm que comprar os cristais. Normalmente são as que mais facilmente se sentem e são ótimas para trabalhar quando se está numa fase de habituação à vibração dos cristais. Porquê? Porque vocês têm que passar por essa fase. A fase da habituação de absorção dessa energia tão poderosa que é dos cristais. E aqui estamos a falar em cristais, pedras de calibres altos, calibres baixos. Conseguem animar-nos, inspirar-nos e ajudar-nos a fazer o que é? Descobertas. Ok? Que tipo de descobertas? Vamos ver aqui. Alegria, felicidade. E a felicidade não é andar, mesmo que o mundo esteja a cair em cima da cabeça, sorri, sorri. Eu não concordo com isso. Porque eu não concordo com a falsidade. E a alegria, a felicidade, nada tem a ver com o sorriso. O sorriso tem a ver com ser mais ou menos simpático. E empático. Não é? Mas cada um lida com essas emoções como bem entende. E eu, pessoalmente, não concordo e não o faço. A alegria é algo que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A felicidade é igual. Uma pessoa pode estar séria e estar a transbordar de alegria e de felicidade por dentro. Ok? Pegar uma pedra de frequência elevada pode causar uma sensação de que isto acontece-me imensas vezes, de formigueiro, ou nas mãos, ou no sítio onde estamos a pousar o cristal. O quartzo, especificamente o quartzo lemuriano, o nirvana, o rutilado, são alguns exemplos comuns de cristais de altíssima frequência. Quase todos, vocês já têm-nos quase todos, pelo menos as mais antigas do grupo. Os cristais com terminações bem visíveis, que são aqueles que nós chamamos as pontas naturais, têm normalmente uma frequência também muito elevada.
Os cristais com frequências baixas servem para ancorar a energia sempre que é preciso voltar à Terra, voltar à nossa dimensão. Ok? Estes cristais são os ideais para nos ajudar a fazer o quê? A cumprir os nossos objetivos e manter-nos fiéis ao processo de cura. Porque nós temos que nos curar, quer emocionalmente, quer vibracionalmente, ao mesmo tempo que usamos os cristais para atingir os nossos objetivos de sucesso, empresariais, de carreira, nas relações, na família, percebem? Tendem a ser mais extrativos do que projetivos. Mas, o que significa que vão ajudar a fazer o quê? Absorver os bloqueios. Aquilo que está a bloquear, aquelas cordas que vos estão a amarrar as pernas e não vos deixam caminhar, ou quando vocês caminham, vocês estão piadas como uma vaca, ou sabem o que é piar uma vaca ou um cavalo? É amarrar uma corda às duas patas de trás, deixar um espacinho só para elas dar um passinho, só que nós, como não sabemos isso, vamos caindo, tropeçando, levantamos e tropeçamos, levantamos e tropeçamos. Quantas pessoas estão a ver este vídeo sentem isso? Ou sentiram em algum determinado momento da vida? Imensas. Dores, bloqueios, dores e coisas que nós nos queremos libertar, de que nos queremos ver livres. As pedras extrativas são boas para fazer o quê? Libertar o stress. Calma a mente e ajuda-nos a fazer uma coisa que nem sempre nós temos essa capacidade e que temos que ter. Que é o quê? Estabelecer limites. Todas as pessoas que, por exemplo, estão em relacionamentos abusivos são pessoas que não têm devem usar este tipo de cristais para desenvolver esta qualidade, que chama qualidade. É estabelecer limite. Daqui não passas, não podes pôr o pé deste lado, porque daqui não passas. E cortar tudo e todos que pensem que podem passar para o lado de lá. Vocês já repararam que existem bilhões de pessoas no mundo? E às vezes nós, estou a falar até nos relacionamentos, quase tudo, o que é mulheres, 90% das minhas consultas é relacionamento. Os homens é dinheiro, parte financeira. Quase sempre. E na parte dos relacionamentos, é exatamente isso. Existe tanta gente no mundo, mas aquela desgraçada cismou com aquilo, não vale nada, não vale nadinha aquilo, não traz nada de bom, mas ela cismou que era para ali. E é aqui, porquê? Porque não sabe estabelecer limites. É humilhada a todo momento, não é respeitada, é ignorada e ela continua a querer aquilo para ela. São frequentemente protetoras e, embora possa não sentir a vibração da energia, como por exemplo acontece na frequência das pedras e dos cristais elevados, que é aquele tal formigueiro nas mãos, ou os arrepios quando pega no cristal, proporciona-lhes uma sensação de segurança e estabilidade quando pegam nas pedras, podendo ajudá-lo a sentir-se apoiado nos seus projetos. Por exemplo, há imensos cristais sintéticos, o cristal das estrelas, aquilo que vocês chamam de cristal da lua, que na verdade não é cristal nenhum da lua, porque o cristal da lua nem é daquela cor, é branco, mesmo branco, com umas pintinhas pretas, o cristal do sol, quarto de cereja e muitos outros. Mas a energia está lá, mesmo que sejam sintéticos. Então, proporciona-lhes uma sensação de segurança e estabilidade quando pegam nelas, podendo ajudá-los a sentir-se apoiados naquilo que são os projetos dela, sejam qual for. Cristais como o jaspe, ágatas, são um bom exemplo de cristais de frequência baixa, mas que podem ajudar imenso. Agora vamos falar de quê? Dos 5 elementos, juntamente a trabalhar em parceria com a cristaloterapia. O mundo é composto por 4 elementos primários. Há mais, o que eu gosto mais é o quinto, que é o éter, mas que ninguém fala, não importa, isso é na alquimia. Então estamos a falar do fogo, a água, o ar e a terra, que é aquilo que todas as pessoas já conhecem.
aos quais se junta o tal quinto elemento, que é o que é? O espírito, que é omnipresente e estabelece uma conexão entre os outros 4. Estes 5 elementos juntos ocorrem em todas as tradições e têm uma longa história nos ensinamentos da metafísica. Cada um corresponde a uma camada diferente do nosso corpo subtil. Corpo mental, corpo emocional, aura, estou a dar exemplos. Os cristais estão principalmente associados aqui ao elemento terra, pois vêm literalmente da onde? Onde é que vêm os cristais? Das profundezas, lá do fundo, não é? Da terra. Pois vêm literalmente das profundezas da terra, mas também se associam a outros elementos. Nos perfis dos cristais, vamos estudar, depois para a frente vocês vão perceber isso se continuarem a assistir às aulas, os elementos que estão associados a cada um deles. Por exemplo, o fogo, elemento fogo. Isto tem depois muito a ver com a nossa energia. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. As pessoas, porque eu sou aquariana, tenho que me reger pelo planeta tal, pelo não sei o que. Eu sou jupiteriana. Eu rego-me pela energia de Júpiter. Ponto. Porquê? Porque no tarot eu sou o cavaleiro de espadas. Se eu sou o cavaleiro de espadas, eu tenho que me reger por esta energia. Porque tenho uma energia muito dual. Aquilo que as pessoas chamam a bipolaridade. Entendem? Ninguém é aquilo exatamente. O elemento fogo corresponde ao corpo etérico. O primeiro corpo de energia acima daquilo que é o nosso corpo físico. Okay? O corpo etérico contém os nossos padrões e é a estrutura na qual se assenta o que é? O nosso corpo físico e juntamente com o nosso corpo físico, o que é? A nossa identidade. A nossa identidade. E a nossa identidade não foi algo que nós adquirimos agora. A nossa identidade é o resultado das várias vivências que nós vivemos, tanto de uma forma física como de uma forma espiritual. Não é invisível. Por isso é que está aqui a carta da estrela. Ok? E o corpo etérico sustém os traumas sofridos no nosso corpo físico. É no nosso corpo etérico que estão todos os nossos traumas. Quem sofreu bullying, quem sofreu violência doméstica, é lá que fica tudo registado. Por isso, este nível, a cura, tem de ser profunda. Vocês vão ter a partir de agora a oportunidade de se curarem. Literalmente. De se curarem. Através daquilo que eu vou ensinar aqui. Quando nos deixamos prender a uma rotina, nós temos uma imagem negativa de nós próprios. Ou sentimos-nos desmotivados, muitas vezes, e nesse caso é muito provável que existam os bloqueios no nosso corpo etérico. E as pedras que correspondem ao fogo, como o citrino, o peridoto, a pirita, ajudam a fazer o quê? A reequilibrar e alinhar esta importante estrutura do meu eu, do seu eu. Depois vamos para o elemento água, vamos para as emoções. O elemento água diz respeito aqui ao corpo astral, conhecido como corpo emocional, através do qual nós processamos o nosso estado de espírito e aquilo que são os nossos sentimentos. Por exemplo, as pessoas que têm no seu mapa pouca água, por exemplo, é o meu caso, tenho pouquíssimo, emoção é quase zero. Você tem culpa de ter nascido assim? Eu tenho culpa de ter nascido assim? Não. Mas provavelmente a minha missão de vida, nesta minha encarnação, pede para que eu seja muito mais racional do que emocional. Nem é bom, nem é mau. Através do qual nós processamos o nosso estado de espírito e os nossos sentimentos. O corpo emocional também é responsável por o quê? Pela digestão
e pela criatividade. Cristais como, neste caso, pedras, porque as ágatas são pedras, ágatas, quartzo rosa, ligam-se à água e ajudam a equilibrar o nosso corpo emocional, pelo que são excelentes para fazer o quê? Curar, ajudar nos processos de cura e nos processos de estimulação, estimular, ok? Vamos lá. Vamos agora ao elemento ar, um elemento que eu adoro. É o elemento do naipe de espadas, por isso é que eu gosto de espadas. O elemento ar corresponde aqui ao nosso corpo mental, através do qual expressamos pensamentos, opiniões e ideias. Quem tem uma predominância maior de ar no seu mapa, do elemento ar, são pessoas que não levam desaforão para casa, que não são falsas, que dizem o que têm a dizer na sua cara, que não têm medo de nada, que não têm medo de represálias, nem... São aquele tipo de pessoas que é bom enquanto dura, quando acabar, fica a lembrança. Não se agarram ao passado. É no corpo mental que guardamos as informações que recebemos todos os dias, sejam elas quais forem. A carta da cruz neste baralho remete-nos a uma energia de vitória. São pessoas que vencem sempre. Mas sabem aquela vitória que vocês... Olha, esta cicatriz foi nesta batalha, esta cicatriz foi nesta batalha. As cicatrizes ficam visíveis. Percebem? E de uma forma... E como estas pessoas são tão mentais... de uma certa forma, as pessoas que têm o elemento ar como predominante, eu tenho, por exemplo, são pessoas que não se importam com as cicatrizes, até as querem ver, que é para não cometerem os mesmos erros, ok? Vamos lá. Então é no corpo mental que nós guardamos, como eu estava a dizer, as nossas informações que vamos recebendo ao longo do dia. E é lá que nós guardamos também o quê? As nossas preocupações. As nossas especulações, ficamos ansiosos e pensamos demais. Porquê? Porque raramente não chegamos a uma conclusão assertiva. E quando chegamos a um momento da vida em que nós achamos que estamos sempre a pensar mal das pessoas, mas na realidade não estamos. Porque aquilo que nós pensávamos é exatamente aquilo que a pessoa demonstra ao longo do tempo que está connosco. As pedras que correspondem a este elemento é a ametista, a florite, e o que é que elas fazem? E outras, eu estou a dar aquelas que são mais fáceis de encontrarem. A ajudar a limpar a mente e a manter o cérebro equilibrado. Porque senão, se não se consegue manter o cérebro equilibrado, vai ter uma forte tendência para a paranoia. E depois só vem inimigos à volta. Olha. Exatamente o que eu estou a falar. Depois só vem os inimigos à volta. Há sempre alguém à espreita para armar o laço. E quase sempre há mesmo. Mas às vezes há situações que, se nós não dermos importância à situação ou à pessoa, aquilo resolve-se por si mesmo. Por fim, temos o terra, dos conhecidos, o elemento terra. Ups, esperem lá, tenho aqui uma carta. Elemento terra. O elemento terra é aquele que abarca os outros três. Por isso é que saiu a carta de coração. Está relacionado com o corpo físico. As nossas vivências. A parte mais densa do eu está no elemento terra. É por isso que as pessoas que têm muita predominância de elemento terra são intransigentes, têm a mania da perseguição. Eu não estou a falar isto de forma depreciativa, atenção, muito pelo contrário. Porque às vezes havíamos de ser mais assim. Mais... Aquele tipo de pessoa que conta sempre com o mal do outro, nunca dá uma oportunidade que o outro mostre o que ele é verdadeiramente. A frequência do corpo físico é suficientemente baixa, tem um padrão vibratório bastante baixo, para que se possa ver.
É o elemento de manifestação final de energia através dos outros corpos que nós já falámos, outros 3. Quais são os cristais, as pedras, neste caso pedras, que ajudam bastante? O jaspe, o quartzo fumado, são importantes pedras da Terra que ajudam não só em termos energéticos, de energia, mas também físico. E aumenta a capacidade que o corpo físico tem para, para se curar. Por último, temos o quinto elemento, que é o elemento que abarca os outros todos, que é o espírito. Para mim, o éter. Para algumas pessoas, o Cristo. Não discuto. O elemento do espírito corresponde aqui ao corpo espiritual, os milagres, o milagre, através do qual nós nos conectamos aonde? Ao eu superior.